Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1. Assim está escrito: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Um conselho de Paulo para aqueles irmãos da igreja que estava na cidade de Tessalônica. Tessalônica, uma igreja que trazia alegria ao coração de Paulo, porque Tessalônica foi a primeira igreja que ele estabeleceu no continente europeu. Ela foi resultado de um trabalho importante, que ele foi avisado da parte de Deus por uma visão, através de um varão que apareceu e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles então, entrando pela Europa, ou primeira ou segunda, entraram por Tessalônica, por Filipos, e por aí ele foi explorando todo o continente europeu, em cada lugar em que chegava, estabelecendo a igreja do Senhor. E aqui em Tessalônica, uma coisa importante, que quando ele chegou lá, o evangelho que Paulo pregou na cidade de Tessalônica era o evangelho pleno. Não era um evangelho partidário, um evangelho diluído, não, com determinadas funções e outras não. Mas era um evangelho aberto, completo, pleno, total, e que trouxe realmente resultados importantes. No capítulo 1 dessa primeira epístola, ele diz assim, olha: o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Então o negócio de Paulo ao pregar o evangelho não era só falar. Que as palavras são boas, são úteis, edificam, mas a palavra de Deus, ela não é só palavra, não é só o eco, mas existe mais alguma coisa que acompanha a pregação da palavra de Deus. Então ele diz: a nossa palavra não foi a vós somente, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. Quer dizer, havia poder naquelas palavras. E também, e no Espírito Santo, tinha a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo só coopera, só colabora, só ajuda quando é o evangelho genuíno. Quando não é, o Espírito Santo não tem atuação. E em muita certeza. Então eles tinham convicção do que é que eles estavam pregando. Eles sabiam o que é que eles estavam pregando. E a convicção, a certeza com que eles faziam isso, e a graça de Deus que se transbordava na vida deles, fazia com que o Espírito Santo aplicasse aquela palavra no coração das pessoas, e eles fossem então sendo convencidos pelo Espírito Santo e se convertessem. E diz aqui: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Então aqueles irmãos passaram a imitar os apóstolos, né, e imitar também o Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Olha, evangelho, quando é pregado, que a pessoa toma uma decisão, ela entra num combate armado. Por quê? Porque ela está deixando o reino das trevas, aonde estava habitando e sendo dominada e escravizada, e vai agora para ser transportado para o reino da luz, para o reino da salvação, para ser liberto. E vai encontrar tribulação, vai encontrar muito sofrimento, muito aperto, muita dificuldade. Então diz aqui: e muita tribulação, porém com gozo do Espírito Santo. Como é que a pessoa pode, ao mesmo tempo, sofrer e ter gozo, ter alegria do Espírito Santo? Na vida do crente, esse binômio sempre está acontecendo. Não tem como explicar,
Como explicar? Tribulação. Tribulação gera o quê? Tribulação gera tristeza. Tribulação traz abatimento, traz angústia. E como que, ao mesmo tempo, pode haver na pessoa gozo do Espírito Santo? Que não é uma alegria qualquer. Gozo é uma alegria muito profunda. Este é o resultado quando o Evangelho entra na vida da pessoa. Pode tudo ao seu redor estar ruindo, pode tudo estar indo contra a sua própria vida, mas interiormente, espiritualmente, diante de Deus, nada daquilo está abalando a vida de comunhão desta pessoa com Deus. E este é o segredo do verdadeiro Evangelho, por isso que ele mantém as pessoas firmadas no Senhor. Quantas pessoas enfrentaram no princípio da sua fé, quantos embaraços, quantas ameaças, quantas provocações, e não cederam, não voltaram atrás, suportaram tudo aquilo e foram adiante, e o Senhor coroou eles com vitória, com livramento e com bênçãos. O que foi que fez com que eles se mantivessem firmes? Era este gozo do Espírito Santo, que é colocado no coração da pessoa. Então ele vence tudo, ele suplanta tudo, ele enfrenta tudo, mas não desiste, não volta atrás, não nega Jesus, não dá as costas para Jesus. Jesus, eu estava bem, agora foi só receber o Senhor e comecei a sofrer. Não, este sofrimento, ele vai gerar o gozo do Espírito internamente, fisicamente, o sofrimento, mas espiritualmente, um gozo, uma alegria, que é a certeza de que estamos no melhor caminho e que tomamos a melhor decisão à luz da palavra de Deus e que aquilo vai nos conduzir para a presença de Deus, viver com Ele uma eternidade de glória. Deus abençoe Mauro César. E aqui no capítulo 4, quando ele estava já quase que finalizando esta carta a esta igreja, ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos. Rogar, pedir, exortar, advertir. Vos rogamos e exortamos. Não é em nosso nome, não é em nome do nosso grupo, não é em nome da nossa denominação, mas é em nome do Senhor Jesus. Aquele que salvou vocês, aquele que libertou, aquele que fez a transformação, que foi o gerador deste gozo espiritual no espírito de vocês, na comunhão que tem com Ele. Então, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, ou seja, daquela mesma maneira que vocês receberam o Evangelho que foi pregado, que foi ensinado, que foi anunciado para vocês, daquela mesma maneira, ou seja, com aquela mesma reação que vocês tiveram, aquela atitude, aquela decisão, aquele comprometimento principal que vocês tiveram lá e trouxe vocês até aqui, está dando este resultado maravilhoso na vida de comunhão com Deus. Então, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então, observa que o cuidado do apóstolo, aqui Paulo, no caso, onde ele chegava, ele não se preocupava somente em pregar. Ele pregava. Sim, é preciso pregar. Pregar para quem? Pregar para quem ainda não teve o encontro pessoal com Jesus. Estas pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este Evangelho, pregado com verdade, com pureza, com a manifestação de poder e a operação do Espírito Santo, vai gerar resultado. Vidas vão ser rendidas aos pés de Jesus. Vão entender o plano da salvação e o coração deles vai se abrir em fé. E eles vão se dispor a colocarem-se ao lado de Jesus para servi-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. E usufruir
da salvação, a promessa da vida eterna. Mas Paulo não somente pregava o evangelho, mas aqueles que aceitavam o evangelho, eles precisavam ser reunidos, instruídos, ensinados, passo a passo, como dali por diante eles deveriam proceder, qual deveria ser o comportamento destas pessoas, o que é que, à luz da palavra de Deus, o Senhor Jesus espera deles, que eles vivam em novidade de vida, que eles vivam em fé, que eles vivam em comunhão, que eles vivam em sinceridade, porque aconteceu na vida deles uma transformação radical, uma mudança completa, total, de dentro para fora. Sempre as transformações de Deus são de dentro para fora. Quando você observar que primeiro a mudança vem de fora, para depois tentar entender a diferença, a mudança interior, isso dificilmente acontecerá. Agora, quando a mudança, a transformação gerada no coração, todo o nosso exterior vai expressar essa mudança. Então, aquilo não vai ser algo escravizador. Eu tenho que andar de tal jeito, eu tenho que me comportar de tal maneira, eu tenho que me vestir de tal maneira, eu tenho que falar de tal maneira, porque senão eu não vou fazer parte do grupo. Não. Quem se esforça para fazer isso tudo mecanicamente é quem não passou por uma transformação interna e completa através da operação do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus. Isto prova que é alguém que está querendo viver somente de aparência. E de aparência não serve para Deus, porque não tem fundamento, não tem raiz, não tem convicção. Qualquer vento contrário que se levantar, a pessoa vai ser arrebatada. Mas a transformação que o Evangelho opera é uma transformação interna, profunda, com resultados permanentes. Nós observamos muitas pessoas que começam muito bem, de repente desaparece. Mas aqui tínhamos irmãos que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao sofrimento, eles se mantiveram no caminho. Então Paulo disse aqui que eles tinham ensinado aqueles irmãos de que maneira eles deveriam andar a fim de agradar a Deus. Diz a sua irmã Doraci Chiarelli. De que maneira eles deveriam agradar a Deus? Porque não podia agora servir a Deus andar da maneira que andavam anteriormente. Não. E o que é andar? Andar é o procedimento, é o comportamento, são as ações, são as reações que a pessoa tem. É isto que significa o andar. Antes nós andávamos em engano, em mentira, em trevas, em corrupção, em maldade, em vingança, em violência. Todas estas coisas faziam parte do nosso andar. E por que andávamos assim? Porque éramos dominados por um príncipe que tem essas qualidades. E, portanto, elas eram impregnadas na nossa vida e nós repetíamos aquilo que estava sendo imposto para a nossa vida. Mas quando chegou o Evangelho, ele rompeu com esse procedimento de escravidão espiritual que dominava a nossa vida. E agora, então, nós começamos a dar os primeiros passos. Por isso é que precisa ser ensinado. Não é a pessoa receber o Evangelho hoje, pronto, você agora já está salvo, você já vai para o céu, você já sabe como servir a Deus. Não sabe, não. Não sabe, porque a pessoa saiu do mundão agora, está chegando para Cristo, precisa ser orientado, precisa ser ensinado. É preciso que haja alguém que tenha de Deus graça suficiente, que tenha paciência, que tenha amor, que tenha liberdade para se juntar a alguém no intuito de ocupar um tempo necessário para orientar, instruir estas pessoas que estão recebendo a Cristo pela fé a dar os primeiros passos. É como a criança.
Quando nasce um filho numa família, uma criança, nasce lá no hospital e vem para casa. O que é que a mãe faz? Coloca no bercinho: meu filho, esse aqui é seu bercinho, que eu comprei para você, agora você vai viver aqui, aqui vai ser sua casa, e que você seja muito feliz. E deixa ele lá sozinho. Não tem cuidado dele, não alimenta, não dá comida, não dá água, não orienta, não dá carinho, não dá amor. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai morrer. Mas a mãe não descuida. A mãe está lá, de minuto em minuto, ela está colhendo e está indo o que ele está querendo, o que ele está precisando, e procura entender toda a linguagem daquela criança, porque não sabe falar ainda, toda a linguagem, para ver se consegue suprir a necessidade daquela criança. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa, quando recebe a Jesus, ele é um bebê em Cristo. E não sabe nada ainda. É por isso que Pedro escreveu o seguinte, na sua primeira epístola, que vamos observar aqui, no capítulo 2, ele diz assim, ó: deixai, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja e todas as murmurações. O que era isso? Malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Esse era o nosso procedimento anterior, antes de vir a Cristo. Era essa a nossa vida. Mas agora, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Você acabou de nascer espiritualmente. Desejai como meninos novamente nascidos o leite racional. Leite este que não é falsificado. Não é esse leite que a gente bebe por aí, que é mais água que leite, é mais química que leite. Não, é aquele leite puro que sai do animal. É aquele leite que é racional, aquele é puro, íntegro. Então, desejai novamente o leite racional. No caso aqui, esse leite racional de que está falando aqui é referindo-se à palavra de Deus. Palavra sem modificação, sem adulteração, sem acréscimo, a palavra como ela é. Para que por ele vades crescendo. Então, este leite racional vai promover o crescimento. E é exatamente o que a criança, o recém-nascido, se alimenta. Ele não se alimenta de outra coisa a não ser unicamente o leite. Seja ele o materno, que é o melhor para o crescimento da criança, ou se a mãe não tem condição, o leite químico, que traz problemas, mas vai ajudar em alguma parte. Mas o melhor seria o leite materno. Para o novo cristão, é a palavra de Deus, que é este leite espiritual. Leite que não é falsificado. E através desta palavra, a pessoa vai dando os primeiros passos, vai abrindo o entendimento, vai passando a compreender, vai passando a enxergar, vai passando a alimentar-se com a palavra de Deus, mas isto não é uma coisa que a pessoa vai fazer por si só. É preciso que tenha alguém ao lado dele, como que se fosse um tutor, um cuidador, para estar orientando. Olha, hoje nós vamos aprender este aqui, o caminho vai por aqui. Olha, vamos ler aqui, vamos ver o que está escrito aqui, o que nós podemos fazer com o que nós aprendemos aqui hoje. Olha, nós podemos fazer assim, assim, assim. Isso leva tempo. Deus abençoe, Daniel Amaro. Então, isto leva tempo. Mas o que Paulo disse, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, existiam cidades que Paulo ficava um ano inteirinho ensinando. Não é sair fazer um arrastão de crente. Quem quer crer em Jesus? Eu creio, pronto. 1000 pessoas creem em Jesus, está tudo salvo. Você volta lá, dali 2 meses, dali 3 meses, dali 6 meses, daqueles 1000 não tem um. O que aconteceu? Pessoas foram levadas num arrastão espiritual, mas não teve o cuidado. As pessoas se desanimaram, voltaram para trás. Quando outro chegar lá para evangelizar e trazer essas pessoas para Cristo, ele vai ter dificuldade.
Porque eles vão dizer, nós já fomos, mas não deu nada. Então, fecha a porta. O trabalho tem que ser feito com seriedade, com responsabilidade. Pregou o evangelho, pessoa decidiu, traz ela, monitora com a palavra de Deus, vai instruindo a dar os primeiros passos, ensinando, orientando, leva junto consigo para uma reunião, para um culto, para que possa aprender a orar, a cantar os hinos, a encontrar o texto na Bíblia, a ouvir a pregação, ouvir o ensino, e depois pergunta o que achou, o que você entendeu, o que você deve fazer. Esse tem que ser o caminho. Era isso que Paulo fazia, de que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Nós temos que aprender como agradar a Deus, porque à medida em que nós aprendermos a agradar a Deus, nós temos um caminho aberto, um acesso livre à presença de Deus. Porque se nós fizermos aquilo que não agrada a Deus, nós não temos acesso, a porta é fechada para nós. Então nós precisamos saber o acesso para chegar à presença de Deus. Deus, quando escolheu a Davi, ele disse, achei a Davi. Por que ele achou? Porque ele procurou. Porque não era fácil encontrar alguém. Ele disse, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Quer dizer, agradou o coração de Deus. Se bem que Davi fez algumas coisas que não deveria. Mas, quando alertado, advertido pelo profeta do Senhor, ele se arrependeu e confessou publicamente. Pagou um preço caro por isso, mas entrou pelo caminho. E quem não erra, quem não falha, quem de nós, depois que aceitou a Cristo, nunca falhou? Nós falhamos a todo instante, a todo momento. Agora precisamos reconhecer e pedir perdão diante de Deus e prometer não fazer mais. Deus abençoe a irmã Isa, amada. Então, é preciso isto, e é o que está faltando nos nossos dias. Hoje chama-se discipulado, mas hoje não existe discipulado mais em quase lugar nenhum. Antigamente não existia essa classe específica, esse departamento de discipulado cristão. Não. Os crentes faziam isso voluntariamente. Como é que eles faziam? A pessoa aceitava Jesus, ele pegava o endereço, passava lá na casa do novo crente, ficava lá um tempo, orava com ele, dizia, olha, hoje tem culto, tal hora tem culto, vai ter um ensinamento na igreja, eu passo aqui para levar você, para ir com você, você vai comigo. Pegava a pessoa, levava para o culto, voltava com a pessoa e dizia, tal dia vai ter de novo, eu passo aqui novamente. Tinha aquele cuidado, aquela responsabilidade. E quantas pessoas se mantiveram firmados em Deus por conta deste cuidado? Hoje, dificilmente existe este cuidado. Dificilmente existe esse cuidado. Por isso que nós não vemos conversões genuínas, verdadeiras. Nós vemos a pessoa que recebeu a Cristo e de repente está vivendo a mesma vida que vive o mundo e dizendo que é de Cristo. Quando, na verdade, o exemplo não está dando a entender que é. Antigamente você conhecia quem servia a Deus pelo andar, pelo falar, pela maneira de se locomover. Olha, ali vai um crente, ali vai um santo, ali vai uma santa. Hoje você não consegue falar. Hoje a pessoa fala, não, eu sou crente. Mas você, eu não sabia. Pois é, causa admiração. Por que causa admiração? Porque estamos vivendo de maneira tão comum e igualitária com o mundo que não está havendo nenhuma diferença. Parece que estamos sendo um sal insosso, sem sabor. Uma luz que não brilha. Mas é preciso voltar ao princípio. Paulo orientou estes irmãos de Tessalônica para que eles tivessem cuidado. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós quem? De Paulo, Silas e Timóteo, que pregaram a palavra nesta cidade. De nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então ele diz, assim andai para que abundeis cada vez mais. Ou seja, se vocês aprenderem a maneira conveniente de andar e agradar a Deus, esta experiência de andar de tal forma que agrade o coração de Deus, vocês vão ser
vão receber um crescimento, vão ser abundantes cada vez mais. Quer dizer, a experiência de vocês, a cada dia, vai se fortalecer mais, vai acrescentar, vai aprofundar. Vocês vão chegar à comunhão, à afinidade com Deus. E este tem que ser o resultado do evangelho verdadeiro, quando ele é pregado e quando a conversão é genuína. São esses os resultados. E as pessoas notam a diferença. O que aconteceu com fulano? O que aconteceu com aquele, com aquela? Mas o que houve? Não, agora aquela pessoa decidiu, é um crente, está servindo a Jesus. Porque, olha, não lembra nada daquela pessoa que nós conhecíamos. É totalmente diferente. Por quê? Porque houve uma transformação, houve uma mudança, uma modificação nesta vida, de dentro para fora, como já disse. E isso tem permanecido. Esse tem que ser o segredo na vida das pessoas. Embora que fisicamente você nunca vai estar livre de tribulações, de problemas, de sofrimento, de lágrimas, de decepções, de angústias e dificuldades. Isto vai sempre fazer parte da vida do fiel. Mas interiormente, andando de maneira a agradar a Deus, dentro do seu interior, lá no seu espírito, haverá um banquete contínuo, um culto contínuo a Deus, uma comunhão ininterrupta com o Espírito de Deus. E haverá alegria e gozo no teu coração. Então Paulo estava exortando estes irmãos para andarem por este caminho. É preciso repensar esse estado de coisas para voltarmos a sermos o que Deus decidiu para cada um de nós sermos, cuidadosos um com o outro. Hoje as pessoas estão vivendo como Caim. Quando Deus perguntou por Abel, ele tinha matado Abel, e depois Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu: sou eu o guardador do meu irmão? Tem muita gente hoje que assim se diz: seu irmão, eu não cuido de ninguém, eu tenho que olhar só para mim mesmo e não quero saber dos outros, não. Enquanto que deve haver uma reciprocidade na comunidade da fé. Então, é preciso ter este cuidado, este interesse. Quantas vezes a gente observa, em reuniões, a pessoa decide por Cristo, levanta-se depois de muita insistência, vai lá à frente, vai sozinho, ninguém acompanha, é preciso pedir: fulano, vem, acompanha, fica aqui do lado dessa pessoa aqui, e fica e tal, e é só aquilo. Acabou a oração, cada um vai para o seu lugar e se tornam estranhos novamente. Me lembro que antigamente as pessoas tinham uma sala que depois que a pessoa aceitava a Cristo, levava eles ali ao lado e já dava ali os primeiros conselhos, já dava ali um livrete, uma revista, uma orientação, orientava as pessoas, tudo como era direitinho, e a pessoa saía dali já tendo uma primeira noção. E depois alguém era designado que morasse mais perto para cuidar daquela nova alma que estava recebendo a Cristo e precisava de cuidados especiais para aprender a dar os primeiros passos. Depois, quando a pessoa aprende a andar sozinho, já não precisa mais. Ele agora já vai cuidar de um outro que vai aparecer. E assim a vida vai sendo edificada. Aquele que está ensinando, à medida que ele está ensinando esse novo irmão na fé, ele está fortalecendo os seus princípios. E este novo está recebendo um alimento genuíno. Logo mais, ele vai transmitir o que recebeu para outro. E na medida em que ele transmite, ele vai fortalecer os princípios no coração dele. Quer dizer, vai se firmando, vai sendo produtivo para todo mundo. Para quem está ensinando e para quem está sendo ensinado. E isto vai girar um ciclo vitorioso no meio do povo de Deus, que todos vão ter o desejo de estarem sempre envolvidos com alguém no intuito de estar orientando, instruindo e ensinando. E aí o resultado vai ser o quê? Que vamos ver pessoas diferentes,
conversões genuínas, verdadeiras, firmes, pessoas de testemunho, de fibra, de exemplo. É o que vamos ver. Mas é preciso aprender aqui conforme o apóstolo escreveu. Ele disse: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. Você vai aprender a andar em fé, andar em amor, andar em paz, andar com espírito perdoador, andar com alegria, andar com disposição, andar na presença do Senhor. Isto vai te ajudar, vai te fortalecer, vai alimentar a esperança no seu coração. E você vencerá todos os obstáculos que vierem na sua frente, mas se manterá firmado em Cristo Jesus. Siga adiante, meu irmão. Prossiga nesta caminhada. Não se deixe levar pela turbulência deste mundo. Não abra mão dos princípios da fé. Não se misture com este mundo. Procure viver a realidade de uma transformação operada por Jesus no interior do seu coração. Que o seu procedimento, o seu comportamento, o seu andar, o seu falar, o seu olhar, o seu agir, o seu ouvir, seja algo que identifique que você tem vida espiritual ativa com Deus. Você está usufruindo desta plena comunhão que Deus lhe proporcionou através da salvação em Cristo Jesus. Vamos então observar este caminho e aprender de que maneira convém andar e agradar a Deus. Este é o caminho para chegar à presença de Deus e continuar recebendo dele bênçãos abundantes cada vez mais na nossa vida. Isso vai nos fortalecer, vai nos dar um crescimento espiritual incrível. E nós vamos notar este crescimento passo a passo, dia a dia. É assim que o Senhor vai trabalhar na nossa vida, na minha, na tua, de cada um de nós que estamos aqui. Vamos atentar para esta orientação, este conselho, esta exortação de Paulo, que foi para os Tessalônicos e é para os nossos dias que estamos vivendo, onde há uma confusão generalizada em todos os sentidos, inclusive no religioso, mas quando se voltar ao porte, ao padrão bíblico, estas coisas vão se estabelecer conforme seja da vontade do Senhor nosso Deus, e resultados aparecerão para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.